O meu nome é Cabo Elson, eu falo aqui da minha querida cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. O assunto a ser abordado hoje é o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. Minha amiga, meu amigo, o que os ministros, a maioria esmagadora dos ministros, vem fazendo nesses últimos anos e meses é um verdadeiro atentado à democracia. Eles estão agindo de uma maneira muito perigosa, de forma democrática, movido por paixões políticas e partidárias, desprezando e rasgando a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. A gente tem observado que alguns ministros se destacam entre os demais na maldade. Temos visto aí a atuação do decano, o Celso de Mello, já gagá, já com a mente ultrapassada, mas querendo e tentando fazer as maldades contra o Brasil, os brasileiros e o governo de Bolsonaro. E ele não está só, ele tem a companhia desse ministro Alexandre de Moraes, o qual é acusado de, no passado, ter sido advogado do PCC, facção criminosa de São Paulo, PCC, primeiro comando da capital, facção essa que trafica, que da cadeia manda matar pessoas, organiza toda a atividade criminosa, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil e adentrando a América do Sul. Esse ministro, o ministro Alexandre de Moraes, se é fato ou boato, ele ainda não veio se defender. E dizem por aí que ele foi advogado desta mega facção criminosa. E olha só, senhores, ultimamente ele tem tomado algumas atitudes que vai totalmente contra o que prega a Constituição. Não permite que o presidente Jair Bolsonaro sequer nomeie o diretor-geral da Polícia Federal. Por último, agora, sob a alegação de que estava combatendo fake news, usou a nossa tão conceituada Polícia Federal para cumprir mandato de busca e apreensão na casa de pessoas as quais é acusada pelo Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, de fazer fake news. Na verdade, senhoras e senhores, ele quer calar o povo, quer intimidar os brasileiros, em especial aqueles que têm uma simpatia pelo governo Bolsonaro e que professam o seu lado direita e conservador. O que ele vem fazendo é uma tirania. O que fizeram do STF nesses últimos anos, esses ministros, foi transformar aquela corte numa corte bolivariana, ungida pelo PT e pelo PSDB. Ali quem dá as cartas, dentro do Supremo Tribunal Federal, é o Lula, ainda o Lula, por incrível que pareça, Zé Disseu e Fernando Henrique Cardoso. A maioria esmagadora dos ministros ali colocados beija a mão desses homens, o que é extremamente lamentável, porque a função sagrada do Supremo Tribunal Federal e os seus membros é se fazer guardião da Constituição. Esses homens estão levando a nossa democracia e o Brasil para o abismo. E eu não vejo que eles vão parar. Eles estão tentando sabotar de maneira clara, nítida e desenvergonhada o governo de Jair Bolsonaro. Aqueles ministros que têm um comportamento desviante, eles poderiam sofrer um processo de impeachment pelo Senado. Mas como que o Senado vai impeachment um
um ministro que esteja em desacordo com as regras da Constituição, se dentro do Senado tem um monte de senador todo cagado, todo sujo, respondendo centenas de processos, a exemplo de Renan Calheiros. A Câmara, como a Câmara poderia invocar o artigo 142 da Constituição se o presidente da Câmara está todo sujo com acusações de recebimento de propina no esquema da Odebrecht? Caberia tão somente nessa situação ao presidente Jair Bolsonaro invocar o artigo 142 da Constituição Federal, invocando o poder moderador que é o Exército, as Forças Armadas, para intervir no Supremo Tribunal Federal, aposentando compulsoriamente os 11 ministros que lá estão aposentados e convocando 11 novos ministros. Se isso acontecer, não é um golpe de Estado, é uma previsão constitucional. Artigo 142 da nossa Carta Magna, está lá. E esses homens e mulheres estão dando razão para a invocação deste artigo. O que eles estão fazendo é jogando contra o país. Eles estão cometendo crimes de lesa pátria. Instalaram no Brasil uma ditadura de toga. Estão tentando calar os brasileiros, silenciar os brasileiros, ignorando aquele artigo que diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Está lá na Constituição. E hoje a gente vê que o povo está oprimido, está sendo intimidado por muitos ministros, mas em especial o Alexandre de Moraes, que dizem aí que é ex-advogado do PCC. Então eu acho que a situação é delicada, já passou dos limites, razões de sobras existem para invocar o artigo 142 e só existe um chefe de poder que tem essa condição moral de fazer essa convocação. É o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que também é vítima dessa tirania. Se ele não tomar uma atitude, quem vai tomar? Eu? Nós? Não. Toda e qualquer decisão fora do artigo 142 é golpe. E nós não queremos um golpe. Nós não queremos ferir a democracia. Nós não queremos fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos revigorar o Supremo Tribunal Federal com novos 11 nomes, comprometido com o Brasil e com a Constituição. Homens dotados de douto saber jurídico, que tenham vergonha na cara e que não tenha vínculo político e partidário, que não se faça moleque de recado de tranqueiras corruptos que comandou esse país, como se estivesse devendo favores. O Brasil precisa crescer. O Brasil tem pressa. O povo geme. E não dá para conviver uma corte, uma Suprema Corte, com essa composição. A corte tem que existir, mas essa composição tem que ser desfeita para o bem do Brasil. Isso é o que eu penso. Então, senhores, há de se lembrar que todo o poder emana do povo. Entendeu? A gente está vivendo uma ditadura de togas. Esses homens transformaram a nossa Suprema Corte em um tribunal de exceções. Nós estamos vivendo uma brutal ditadura. E eles alegam que vai prender, que vai investigar, que vai censurar, que vai fazer acontecer com quem fala mal do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, um ou outro brasileiro fala mal do Supremo Tribunal Federal. E eles, os 11, que fazem mal ao Supremo Tribunal Federal, que fazem mal ao Brasil. Isso é crime de lesa pátria. Eles estão brincando com a nação. E eu acho que já
passou da hora do presidente Jair Bolsonaro reagir. Eu não votei em nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal para estar lá ou para comandar o Brasil. Eu votei, peço voto e votarei em 2022 e quantas vezes for preciso em Jair Messias Bolsonaro. Por isso eu entendo e cobro dele que a hora é de invocar o artigo 142 da Constituição Federal. Do jeito que está, não dá. Está difícil. O povo está gemendo. O povo está sofrendo todo tipo de ameaça, como pode ser visto por um ministro que não reúne condições morais, pelo que tudo indica, para apontar o dedo em riste na cara dos brasileiros. Não era nem para estar no Supremo Tribunal Federal. E já que está, era para estar quietinho. Mas não. Quer fazer as suas. Quer ferir a democracia. Quer jogar no limbo o Supremo Tribunal Federal. Esse homem e outros transformou o STF em uma corte conspiratória contra o Brasil, contra os brasileiros e contra o governo. Será que, meu presidente, meu líder, será que o senhor não consegue ver isso? Nenhum outro chefe de poder tem a condição moral de invocar o artigo 142 da Constituição. O senhor tem. O senhor tem o poder, tem condição moral e tem razões para tal. Faça isso, antes que seja tarde demais. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.